Olá! Sejam bem-vindos à nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos no nosso dia para cuidar de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 21, os falsos profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes, quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má, mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair deste tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se, confirmando as palavras, lhe juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Esse capítulo, essa parte desse capítulo vem nos falar sobre os falsos profetas. A gente vê muitos lugares as pessoas se falando que são os enviados de Deus, que são os enviados de Jesus, que são os profetas, que estão aqui para salvar a humanidade. Então, muitas pessoas usam esse título para ter mais pessoas seguindo os seus ideais, as suas ideias. Muitas dessas pessoas, elas falam palavras bonitas, mas o coração, as ações não condizem com o que as palavras falam. Outros têm palavras bonitas e as suas ações condizem com as suas palavras. Então, como disse aqui, falsos profetas existem em todos os lugares. Em todos os lugares as pessoas podem falar aquilo que elas acreditam, aquilo que elas acham. Como eu já falei, o dom da palavra é um dos dons mais complicados na minha opinião, Porque dependendo da forma que a gente fala com as pessoas, o que a gente fala, a gente vai arrastando multidões. E a gente vê em vários locais isso acontecendo. E eu não estou falando só de religião, a gente vê em vários locais. Mas uma coisa que a gente tem que muito observar é essas pessoas que falam em nome de Deus e não agem com coerência com aquilo que eles estão falando. Em todas as religiões, todas, tem o seu lado bom e o seu lado não muito bom. Todas têm. Tem uns que têm um lado que não é muito interessante, mas as pessoas seguem, porque é prometido que se você doa alguma coisa, você vai ter algo em troca. Que se você compra determinada coisa, você vai ganhar o dobro de dinheiro. Então, normalmente são essas barganhas materiais. E não era isso que Jesus fazia. Se a gente lembrar, Jesus não tinha nenhum templo. Ele não pregava as mensagens dele, os ensinamentos dele em lugar nenhum fixo. Ele não tinha uma casa para ele pregar, não tinha uma igreja, não tinha nada. Ele pregava no monte, na rua, no mar. Aonde ele estivesse, ele levava a palavra. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para entrar em contato com Deus, com Jesus, a gente não precisa de um templo, porque o templo está dentro de nós. Ou seja, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Deus estão dentro de nós. Então, é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que todos nós aqui na Terra, todos nós mesmos,
somos imperfeitos. Então ninguém aqui, ninguém é perfeito para falar assim, eu sou um enviado de Deus e trouxe a palavra. Não, porque a palavra está nos escritos de Jesus, através do Evangelho. Então todas as pessoas que leem o Evangelho do Cristo e colocam em prática os ensinamentos do Cristo, estão seguindo aquilo que ele falou. Todos nós somos enviados de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, filhos de um único Pai. Então todos nós somos iguais aqui. E não existe ninguém aqui nesse planeta que é melhor que o outro. Um está num nível de evolução em uma parte, outro está no nível em outra parte. Alguns estão com a moral um pouquinho melhor, outros não estão com a moral melhor, mas têm conhecimento para várias coisas e têm possibilidade de evoluir. Todos nós estamos aqui numa escola, cada um num degrauzinho para aprender, mas todos somos iguais. Então ninguém tem os mistérios de que esse mistério que eu tenho aqui vai levar para o mundo melhor no mundo espiritual. Quando você morrer, você vai ter um lugar específico melhor do que todo mundo. A única forma de conseguir melhorar a nossa vida no mundo espiritual é se a gente fizer as coisas certas aqui. Então não depende do outro, não depende do que as outras pessoas vão nos prometer. Se a gente não mudar a nós mesmos, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente não vai evoluir tanto. Então tudo é responsabilidade nossa aqui. A gente tem os guias, então cada religião tem as pessoas que vão mostrando o caminho de acordo com o que elas acreditam. Mas a partir do momento que a gente precisa pagar para ter esse ensinamento, é aquela coisa que a gente lembra de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Então a partir do momento que a gente tem que pagar de alguma forma, a gente tem que ficar com o nosso pé atrás. Se nos é prometido muita coisa, um paraíso, a gente sabe que o paraíso não vai chegar agora, vai demorar um pouco. Então, o que é preciso é a gente ter uma fé raciocinada. A gente estuda, aprende e raciocina. E a gente vê aquilo é correto ou não. Porque a fé cega, acreditar em tudo que as pessoas falam sem a gente poder questionar nada, nos deixa preso. Nos deixa preso na ideia de uma pessoa. Aqui no Espiritismo, o que a gente faz, a gente não tem um líder. Fulano de tal é líder, o presidente da casa espírita é a pessoa é o líder da casa espírita. Não. Na casa espírita todos nós somos iguais. Todos somos trabalhadores. Alguns chegaram estudando antes. Fizeram cursos antes, estão estudando antes. Mas não são melhores do que aqueles que chegam. Porque cada um tem um nível de conhecimento. E todos estão ali para aprender. Então, na casa espírita não tem líder. Todos somos iguais. Todos estamos aprendendo o Evangelho de Cristo, mas principalmente, não adianta aprender se a gente não coloca em prática. Então, a nossa missão é diariamente colocar em prática aquilo que a gente estuda, através dos ensinamentos do Cristo, através dos livros que Kardec nos deixou, através dos outros livros que Chico escreveu, que Divaldo escreveu, que várias outras pessoas escreveram, das psicografias que nos servem de apoio também, mas sempre raciocinando. Lembrando que tudo que a gente deseja para o futuro vai depender das nossas ações de hoje. Somente de hoje. Então, o que eu quero amanhã, eu tenho que resolver hoje. Se eu quero uma vida melhor lá no futuro, se eu quero chegar no plano espiritual resolvendo todas aquelas questões que eu deixei para trás, vai depender de tudo que eu fizer hoje, nesse momento. Porque a vida, ela acontece agora. O que passou, a gente não consegue resolver muita coisa. E o que vai acontecer amanhã, depois, vai depender sempre do que a gente fizer hoje. Então, os ensinamentos de Cristo, a gente tem que lembrar que está sempre dentro de nós. E é através do Evangelho que ele deixou para a gente. Então, não acrediteis em falsos profetas. Aquele que fala assim, faça isso que você terá um pedacinho lá no céu. Não vai dar certo, porque depois a gente vai se decepcionar. Porque a gente chega lá e vê que não é nada daquilo que foi prometido pra gente. Imagina a tristeza que a gente vai ficar. Imagina o sentimento de derrota que a gente vai chegar lá. Então, é importante a gente sempre raciocinar. Sempre coloca o nosso raciocínio na frente.
Então, não acrediteis em falsos profetas, pessoas que preveem o futuro, que falam que vão te salvar, porque cada um de nós vai fazer a nossa salvação, ou seja, cada um de nós é responsável pela gente mesmo e somos nós que vamos evoluir, cada um. A religião, ela serve de guia, sempre vai servir de guia, mas os ensinamentos estão lá no Evangelho de Jesus. Basta a gente seguir e basta a gente colocar em prática a cada instante. Então, eu acho que é isso que essa parte desse capítulo vem nos falar, para a gente sempre ter uma fé raciocinada. Porque daí a gente não vai ter como culpar ninguém e falar assim, ó, foi fulaninho que falou tal coisa e eu fiz e não deu certo. Não, a gente vai ter o nosso livre-arbítrio que a gente tem pra gente escolher qual que é o melhor caminho. E seguindo o coração, mantendo a fé em Deus, com certeza a gente vai estar no caminho do bem. Então eu acho que é isso que esse capítulo vem nos mostrar hoje. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Pedimos a Ele que esse amor que nos envolve possa envolver o nosso lar, todas as pessoas que nós amamos, envolvendo todos aqueles que estão aqui e aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Que cada um possa sentir o nosso amor e nosso carinho. Pedimos também, Pai, que esse amor envolva aquelas pessoas que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que elas possam nos aceitar e nos perdoar e que nós também possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor envolva esse bairro que nos acolhe, envolva essa cidade que nos acolhe, esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que cada ser humano possa sentir no seu coração fé, esperança, paz, tranquilidade e muito amor. Que aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais possam encontrar o equilíbrio e a esperança. Aqueles que estão em situação de rua ou muitas vezes em locais onde tem muito sofrimento, que eles possam encontrar mãos amigas que os ajudem nos momentos difíceis. Que esse amor envolva todos aqueles que estão nos asilos e nos orfanatos. Envolva todos aqueles que estão doentes nos hospitais, nos pronto-socorros e até mesmo nos seus lares. Que eles possam ser envolvidos com uma luz de amor, de esperança. E pedimos, Pai, que esse amor envolva também os seus familiares, que eles possam acreditar em dias melhores, que possam fortalecer a sua fé em Deus. Pedimos por todos os profissionais que cuidam desses doentes, que escolheram como missão cuidar da vida, que eles possam manter essa missão de cuidado, de carinho com todas as pessoas e que seus familiares possam ser envolvidos com uma luz de amor e de paz. Pedimos, Pai, que olhai por todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos por amigos, por irmãos amigas que os acompanhem e os encaminhem para locais de refazimento, e que seus familiares e amigos que ficaram por aqui possam ser fortalecidos na fé, possam entender esse momento e possam ser consolados. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos. E se nós tivermos alguém no nosso coração que está precisando de um pouquinho mais de fé e de esperança, vamos imaginando o nosso Mestre Jesus envolvendo essa pessoa num abraço fraterno, que possa renovar a sua fé e a sua esperança, que possa essa pessoa sentir esse amor do Cristo no seu coração. Que esse amor envolva também cada um de nós, que possamos ser gratos pela nossa vida, por tudo que nós passamos no dia a dia, os nossos aprendizados, as nossas dificuldades, e que possamos ter sempre a certeza de que não estamos sozinhos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve na nossa leitura do Evangelho de hoje. Pedimos a Deus, equipe espiritual, que envolva cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.